Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz aqui de estar participando do primeiro Congresso Brasileiro de Biodiversidade Virtual, um formato novo que veio, ao meu ver, para ficar e que nos obrigou aí a nos tornarmos até YouTubers, em alguns casos, gravar aula e usar essas novas tecnologias para difundir conhecimento. Acho que é um formato interessante, agrega muito e que tem tudo para ficar aí, mesmo quando a gente voltar aí às nossas atividades cotidianas sem esse vírus aí que assola aí a humanidade. Bom, uma apresentação rápida, eu sou o professor Diogo, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual do Maranhão e professor do Instituto Federal do IFMA Campus Caxias. O evento voltado aí para biodiversidade e ecologia, com o convite que foi feito a mim, eu tentei trazer um conteúdo, uns informes que tentem trazer uma correlação dessa perspectiva de biodiversidade com a produção agrícola, com a produção agropecuária. Eu espero que vocês gostem do que eu vou abordar e a ideia é que a gente possa trazer essas informações e que possa interagir, tá? Deixem aí suas perguntas, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo para vocês. Bom, o tema que a gente colocou aqui para discutir com vocês, ele envolve agricultura de base agroecológica, tem um título, né? Agricultura de base agroecológica, perspectivas para o futuro. A ideia é a gente conseguir abordar algum aspecto relevante à produção agropecuária e de qual seria o caminho para que a nossa produção agropecuária ela se torne sustentável verdadeiramente ao longo aí das futuras gerações. Bom, é importante que a gente faça esse retrospecto que vai colocar nossa vida, tá, do ser humano, a história da humanidade, completamente ligada ao processo de produção agropecuária. Sabe-se que nós, como a nossa evolução, foi sendo possível que nós pudéssemos sair de nômades e então nos fixarmos nas cidades, nas vilas e, consequentemente, formar a, toda a sociedade que nós temos hoje. É importante que a gente entenda que ao longo desse processo, várias evoluções, várias modificações foram acontecendo. Posso destacar aqui as revoluções agrícolas e a Revolução Verde, a Revolução Agrícola acontecendo junto com a Revolução Industrial, e a Revolução Verde, mais recentemente, aquela que proporcionou ali o boom na produção agropecuária e que permitiu aí o escalonamento da produção e tornou o Brasil hoje nesse celeiro agrícola que ele é. Agora, claro, não se está discutindo aqui os impactos que isso causou e de como eles estão tentando hoje serem solucionados. Sabemos que a Revolução Verde ela trouxe em si um pacote tecnológico e que esse pacote tecnológico, baseado na utilização de insumos modernos, fungicidas, inseticidas, os tratores, as máquinas e os adubos químicos, deu ali uma acelerada no processo produtivo. E, logicamente, isso foi maravilhoso para a agricultura, do ponto de vista produtivo. Claro
que isso no Brasil teve uma diferença, como é que eu posso dizer? Uma diferença de desenvolvimento. Então, temos regiões que tiveram esse aparato tecnológico muito mais acelerado, e aí a gente tem as grandes fronteiras agrícolas brasileiras, e regiões que não tiveram ainda inclusive ainda hoje não tiveram esse processo tecnológico alcançado. E que já já a gente vai entender que acaba sendo um ponto importante para que a gente comece a pensar em uma agricultura que seja mais sustentável, visto que esse modelo de agricultura ele já se comprova não sustentável, tá? A longo prazo. E aí é justamente dentro dessa perspectiva que a gente vem tentar fazer a correlação dos conteúdos e fazer com que a informação ela possa ser multidisciplinar, trazendo a agregação dessas várias áreas de conhecimento. É importante a gente entender o que é o ecossistema e de como ele está relacionado com os agroecossistemas. Primeiramente, entenda-se que ecossistema é todo um ambiente, que suporta a vida e que tem ali sua relação, tá, de interdependência e de correlações biológicas. Por exemplo, a Terra é um grande ecossistema. Dentro da Terra existem vários outros ecossistemas menores. O mar, uma lagoa, certo? E esses ecossistemas são ambientes naturais. Os agroecossistemas, por si em contraparte, são ambientes alterados. São ambientes alterados no intuito de servir para propósito humano. Nesse caso, a exploração agropecuária. Então, aqui a gente coloca que são sistemas ecológicos alterados, manejados de forma a aumentar a produtividade de um grupo seleto de produtores e de consumidores. Um ecossistema que conta com pelo menos uma população de utilidade agrícola. Então, é preciso a gente entender bem e fazer essa correlação. Ecossistemas, eles existem de forma natural e que podem ser ou não modificados ou manejados pelo homem. E os agroecossistemas já são sistemas manejados e que têm como finalidade a produção agropecuária, seja de plantas, seja de animais. Então, é importante a gente fixar esse conceito bem aqui, ó. O agroecossistema, ele vai constituir um tipo especial de ecossistema, intermediários entre os ecossistemas naturais, por exemplo, floresta amazônica, floresta atlântica, o mar, e os ecossistemas urbanos, com as cidades totalmente construídas pelos seres humanos. Então, nesse caminho do ecossistema natural até um ecossistema urbano, no meio termo, a gente tem aí os agroecossistemas. Agora, neste meio termo é preciso que a gente entenda, e bem aí vem a ideia nossa de agricultura de base agroecológica. A agricultura ela pode se encaminhar para um modelo completamente tecnológico, e a gente já tem esses modelos tecnológicos hoje em dia, com as produções em estufas, com a produção com luz artificial, ou a gente pode pensar em uma agricultura que se volte para parecer com um ecossistema natural. E então
possa promover um melhor equilíbrio, uma melhor sustentabilidade do ambiente e das populações humanas. É interessante que vocês deixem aí os comentários e, caso tenham alguma dúvida, possam encaminhar para que a gente tente sanar ou então iniciar um bate-papo e tentar melhorar esse entendimento do conteúdo. Bom, entendido esse conceito de ecossistema e esse conceito de agroecossistema, vamos entender quais são os tipos básicos de agroecossistemas existentes. Nós temos o agroecossistema tradicional, que seria aquele que surgiu aí há milhares de anos e é muito utilizado ainda, sobretudo pelas populações que não obtiveram ou condições financeiras ou condições educacionais para estar utilizando as tecnologias provenientes da Revolução Verde e, mais recentemente, da agricultura 4.0. Vocês devem ver aí as propagandas aí acontecendo. Bom, essa agricultura tradicional, ela surgiu há séculos e ela é resultado de uma evolução biológica e cultural. É quase que um processo natural que vai acontecendo ali, onde as plantas elas foram melhoradas, onde o agricultor ele criou uma forma peculiar de fazer o seu cultivo e que isso tornou quase que um patrimônio local. Esse tipo de sistema ele se constrói em cima de experiências acumuladas dos agricultores e, basicamente, ele não tem acesso aos insumos externos. Que insumos externos seriam esses? A adubação, os fertilizantes químicos, muitas das vezes os maquinários, ou seja, o capital e o conhecimento científico que já existe aí ao longo dos anos produzido. Esse tipo de agroecossistema ele tem um elevado grau de diversidade. Quem nunca aí foi aí numa roça, não sei se vocês conhecem, já chegaram aí, mas roças dos interiores do Brasil aí, que não tem assim uma tecnologia já implantada, geralmente são muito diversos. O agricultor ele tem lá um pé de feijão, um milho, depois ele vem com arroz, com a mandioca, e esse tipo de agroecossistema tradicional, ele vem dando suporte à vida de várias comunidades. E, claro, ele precisa ser atendido e ele precisa receber esse grau de informação, esse conhecimento científico e capital para que se desenvolva e torne esse trabalho menos árduo para essa população. O outro tipo de agroecossistema que precisamos conhecer são os modernos ou tecnificados. Estes, por sua vez, já têm um alto grau de artificialização das condições ambientais. É a famosa monocultura. Então a gente tem ali tudo alinhadinho, uma máquina fazendo o plantio, uma máquina fazendo a colheita, uma máquina fazendo as pulverizações para controle de insetos. E isso é basicamente sustentado por insumos não renováveis, por recursos não renováveis. Então, o adubo que eu aplico,
a água que eu adiciono, todos esses elementos, eles são elementos não renováveis, o que acaba por colocar essa agricultura em xeque. Mas e os pequenos produtores? Mas e aqueles agricultores, aqueles produtores que estão ali nos sistemas, nos agroecossistemas tradicionais? Eles nem chegaram a ter a oportunidade de se desenvolver tecnologicamente, de ter esse conhecimento científico, de ter esse capital de trabalho. E agora, o que fazer com eles? Aí vem uma das correlações importantes que a gente precisa fazer, de trazer a tecnologia da forma correta para esses agricultores que ainda não obtiveram ou que ainda não estão, digamos, contaminados pelas facilidades e pelos enganos que a agricultura moderna, tecnificada, vem causando aí para o ecossistema. Vejam bem, não estamos aqui discutindo os benefícios que a agropecuária brasileira trazem para o país. Divisas, balança comercial positiva, empregos, qualidade. Nós somos os dos principais países produtores agropecuários do mundo, mas precisamos pensar e discutir o nosso modelo de produção agropecuária, para que a gente então possa levar para as gerações futuras um planeta melhor, ou pelo menos igual ao que nós temos hoje. Ainda falando aqui nesse tipo de agroecossistema, a gente tem aqui uma baixa conservação e ciclagem de nutrientes. E aí isso aqui já envolve muito e traz para a gente informações aí da biologia, da ecologia. Então, se um ambiente não conserva seus nutrientes, se ele não cicla seus nutrientes, ele tende a ser fracassado. Vamos exemplificar aqui um ecossistema natural, a floresta amazônica, e que hoje, por exemplo, vem sofrendo grandes impactos aí com desmatamento para a implantação de pastagens. O que acontece? Você tira dali um ambiente equilibrado, com alta conservação de biomassa, com alta ciclagem de nutrientes, e substitui por um ambiente simplificado de monocultura, que vai conservar minimamente os nutrientes e que vai ciclar muito pouco matéria orgânica. E, consequentemente, a gente vai ter degradação ambiental, desertificação. É ilusão pensarmos que a agricultura vai ser maravilhosa com o desmatamento da Amazônia. Visto por as terras, o solo deste ambiente é um solo que se mantém nutritivo, não se mantém fértil, justamente pela ciclagem de nutrientes, pela própria floresta que se mantém, se renova e fertiliza aquela região. Se eu retirar a mata, eu não vou ter os ciclos biológicos acontecendo. E isso vai evitar a minha produção satisfatória. É interessante e fundamental que a gente entenda o conceito de agrobiodiversidade, que é um termo muito amplo,
e que inclui todos os componentes da biodiversidade que têm relevância para a agricultura e para a alimentação. E todos os componentes da biodiversidade que constituem os agroecossistemas. E aí a gente volta novamente para os conceitos de agroecossistemas. Onde é possível se obter mais biodiversidade? Onde se é possível obter mais diversificação? Nos agroecossistemas tradicionais ou nos agroecossistemas modernos ou tecnificados? Para vocês, onde vai existir um maior equilíbrio e um maior potencial a longo prazo? É preciso que a gente entenda isso. E aí são informações que a gente pretende ver se ao longo aqui da apresentação vocês conseguem responder. Que componentes a gente teria dentro da agrobiodiversidade? Primeiro, a diversidade vegetal, domesticada e silvestre. Nesse primeiro ponto, eu gostaria de esclarecer que para que nós tenhamos biodiversidade, é preciso que a gente tenha diversidade de espécies. Então a gente não vai conseguir ter isso em um ambiente de monocultura. A diversidade de animais domésticos é um outro componente. E aí vem novamente o exemplo da Amazônia. O que adianta eu encher a Amazônia de gado e esses animais não se mantiverem por fragilidade do ambiente? Outro componente da agrobiodiversidade é a fauna aquática, a diversidade subterrânea. E aí vem todas as informações, todas as pesquisas que nós podemos fazer em relação ao solo. A diversidade de insetos. Hoje, existem inúmeras pesquisas que focam no controle biológico de pragas e doenças. E existem também as pesquisas que se interessam por tornar as plantas resistentes ao ataque de pragas e doenças. E aí a gente pode colocar, talvez, um dos exemplos, as plantas transgênicas. E aí a gente tem um debate muito grande. Como as plantas transgênicas podem afetar a biodiversidade? Como as plantas transgênicas podem afetar o ecossistema? É tudo muito recente e, claro, carece de mais estudos. Por último, a diversidade de ecossistemas é um outro componente da agrobiodiversidade. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? O que nós vivenciamos hoje é um modelo em que as plantas, o grupo alimentar da população, ele vem se restringindo. Se restringindo de que forma? Eu tenho um limitado número de espécies vegetais que são utilizadas para a alimentação. E isso ocorre devido à necessidade de especialização, o que acaba, por si só, reduzindo a possibilidade de aumento e de manutenção da biodiversidade, da agrobiodiversidade.
Então, o que eu quero colocar aqui para os meus amigos e minhas amigas? Não estamos querendo colocar de um lado o agronegócio e de um outro a agricultura orgânica ou a agricultura agroecológica, que a gente vai começar a conhecer melhor já já. O que nós estamos propondo e que nós esperamos com as nossas pesquisas é que as bases científicas para uma ciência que possibilite uma agricultura mais sustentável possa ser estruturada. E para que isso aconteça, nós precisamos que os agentes, que os pesquisadores das mais diversas áreas se juntem no sentido de pensar qual vai ser o modelo, qual vão ser as técnicas utilizadas. Sabemos que hoje muito se utiliza para tentar tornar a agricultura menos agressiva, menos danosa ao ambiente. Volto a dizer, não se questiona aqui os empregos, não se questiona aqui a balança comercial positiva e todas as riquezas que a agropecuária trazem para o Brasil. Se questiona aqui como fazer com que a agricultura se torne mais sustentável. E os nossos produtores vêm fazendo isso, mas vêm fazendo isso muito por pressão social e por pressão de outros países que cobram esse maior controle brasileiro. Então vamos começar a entender um pouquinho o que seria essa agricultura de base ecológica, tentando aí correlacionar com os tipos de agricultura ou de agroecossistemas que nós conhecemos e com a evolução da humanidade na produção agropecuária. Primeiramente, a agricultura de base agroecológica é uma agricultura que tende a ser menos agressiva ao meio ambiente. E, de fato, as agriculturas convencionais, as agriculturas tecnificadas, elas vêm trabalhando nesse sentido. Porém, são práticas pontuais e que ainda não têm toda a perspectiva de ciência por trás. Ciência que eu falo, de ciência que busque uma mudança de modelo, uma mudança de perspectiva sustentável, e não apenas um tapa-buraco de um processo. Por exemplo, aplicação de inseticidas. Sabemos que o Brasil é um dos principais consumidores mundiais de agrotóxicos. E isso não sou eu que digo, são as pesquisas, é a própria utilização dos produtos. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 200 produtos aprovados apenas no ano passado para aplicação nas lavouras. E isso traz um impacto, tanto o impacto para os sistemas, como um impacto não mensurado para a população. Impacto esse, saúde, contaminação ambiental. Então, sem querer ainda polemizar, o que a gente busca, o que a gente pensa quando se fala de agricultura de base agroecológica é uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente.
e que se utilize de recursos naturais de forma a mantê-los ou de economizá-los. Já a agricultura convencional, que é a agricultura do agrotech, do agropop, na grande parte, ela é uma agricultura baseada na química, e isso é muito bom do ponto de vista do teu controle da praga, do teu controle do inseto, do teu o adubo para fertilizar um solo que não é fértil. Eu tenho o apoio da biologia no melhoramento genético, em tornar a planta mais resistente. Eu tenho o apoio da mecanização, em tornar o trabalho menos árduo e mais rápido. O que eu quero dizer para vocês? A biologia, a química, a mecânica, o que essas ciências, o que essas aplicações, áreas têm de ruim? Nada. É apenas o nosso direcionamento, é apenas o nosso modelo de desenvolvimento que nos leva para um lado, que é um lado ainda não ecologicamente sustentável. Mas são essas mesmas ciências, são essas mesmas áreas de conhecimento que podem e que devem nos proporcionar o desenvolvimento, as técnicas, a base científica para a agricultura de base agroecológica, de base mais sustentável. Então, como trabalhar a química do solo no sentido de manter a fertilidade, de aumentar a fertilidade, como tornar as plantas ou garantir que as plantas tenham melhor desenvolvimento, garantindo a manutenção da agrobiodiversidade, como criar máquinas que possam facilitar o trabalho no campo, sem compactar o solo, sem usar combustível fóssil. São essas informações que nós precisamos obter para, enfim, proporcionar uma agricultura menos agressiva para o meio ambiente. Em diversos países, a agricultura de base agroecológica ela já é reconhecida, inclusive aqui no Brasil, com outros nomes, como a biologia, como a agricultura biológica, como a permacultura, como a agricultura natural, biodinâmica. Aqui no Brasil a gente tem a agricultura orgânica como uma das nomenclaturas mais utilizadas aí para correlacionar aspectos ambientais, ecológicos à produção agropecuária. E aí vem uma informação importante que eu gostaria de frisar para vocês. Todas essas agriculturas, todos esses modelos, eles hoje são a fonte de recurso para a ciência que a gente denomina como agroecologia. Ah, professor Diogo, mas o que a agroecologia, então, ela é? Ela é um modelo de agricultura? Ela é um sistema de cultivo? Não, gente. Ela é uma ciência que visa criar todo o arcabouço de informações que nos levarão a modelos de agricultura mais sustentáveis. Ah, professor, esse modelo já existe?
totalmente criado, não. Ah, professor, esse modelo vai surgir da onde? Do agronegócio ou da agricultura familiar? Também não sei. Por quê? Porque essas bases, apesar de teoricamente construídas, elas ainda carecem do que nós chamamos de aplicação. Ah, mas quer dizer que não se aplica nenhuma tecnologia ecológica? Sim, aplicamos. Por exemplo, o plantio direto é uma prática conservacionista. O cultivo mínimo, o controle biológico de pragas e doenças, todas essas práticas são práticas ecológicas. Mas entendam bem, para que eu consiga que essas práticas sejam ecológicas e sustentáveis, eu preciso que elas possam atingir todos de forma igualitária e em todos os aspectos. Que aspectos são esses, professor? Aspectos ecológicos, e aí a gente tem, melhor dizendo, esse triângulo aqui, ó, tá? Que vão incluir as dimensões da sustentabilidade e que são foco para a agroecologia. Na base, a gente tem a ecologia, a economia e o social. É lógico que se eu criar um modelo ecológico, mas não economicamente viável, não socialmente justo, ele vai ser um modelo que não vai ter em si todos os aspectos de sustentabilidade. Consequentemente, ele vai ser um modelo falho. Mais em cima, na pirâmide, a gente tem a dimensão cultural e a dimensão política. E ainda mais em cima, a dimensão ética. Cada uma dessas dimensões, que eu não vou me aprofundar, mas que se vocês quiserem, podem depois mandar, solicitar que a gente manda, encaminha material para vocês, elas têm um papel para fortalecimento e criação das bases conceituais que irão proporcionar o desenvolvimento da ciência agroecologia e, consequentemente, das agriculturas de base agroecológica. Então, quais são os nossos desafios? Primeiro, entender que a agroecologia é uma ciência e que ela que vai nos proporcionar as bases científicas para esse desenvolvimento. Então, ela é destinada a apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural, e aí a gente inclui tanto os tradicionais como os modelos tecnológicos. E aí vale uma reflexão. Uma agricultura que trata apenas de substituir insumos químicos convencionais por insumos alternativos, ecológicos ou orgânicos, não necessariamente será uma agricultura de sentido mais amplo, certo? Por que eu falo isso? Hoje nós temos uma moda. Eu falo isso sem medo de errar. Chega no supermercado, todo mundo quer comer orgânico. Mas o orgânico é mais caro. E aí vem aquela ideia. Poxa, eu não vou comprar orgânico porque é mais caro. Não se produz orgânico porque ele é um produto mais caro. Consequentemente, não tem público.
Mas isso é só questão de mercado. Por que é mais caro? Porque poucas pessoas se sentem interessadas em produzir daquela forma sustentável, ou por dificuldade técnica, ou por dificuldade de financiamento, mas as pessoas, os produtores, eles têm dificuldade de produzir. E aí vem a história do modelo que se desenvolve, de desenvolvimento rural que o país ele preconiza. Tá? Será que tem financiamento para as agriculturas desse modelo? Ela de fato é viável? De fato não é viável? Nós precisamos colocar essas informações de forma clara para o público, para que eles entendam que sim, é possível produzir de forma agroecológica ou de forma sustentável, sem ser apenas uma substituição de insumos, o que acaba tornando o produto mais caro. Por quê? Porque eu vou estar apenas substituindo insumos e como são poucas pessoas produzindo, eu vou acabar tendo poucos produtos e aí é uma relação oferta-demanda. Se tem muita gente demandando, o preço sobe. Consequentemente, se tem pouca oferta, o preço também vai subir. Então vamos continuar aqui, gente. Onde é que nosso tempo também está acabando? Então, para que a gente consiga realizar o fortalecimento e a transição, o processo de produção mais sustentável, nós precisamos incentivar o processo que nós chamamos de transição. Professor, esse é um processo fácil? Não. É um processo muito complexo. Não dá para dizer para um produtor que passa fome que ele vai ter que passar por um modelo que não é o modelo que ele vê na TV como prioritário. Não é um modelo que ele idealiza e que ele não se sente resguardado. Segundo Glisman, podemos distinguir 3 níveis fundamentais no processo de transição ou conversão para agriculturas mais sustentáveis. Seriam eles: um incremento da eficiência das práticas convencionais. Então, não está dizendo aqui para se tirar ou se evitar o convencional, mas sim tornar as práticas mais eficientes. Vamos ter que adubar. Como podemos tornar a adubação mais eficiente sem que isso aumente, por exemplo, a lixiviação ou a perda de elementos, consequentemente contaminação de lençol freático. A substituição, ou, por exemplo, a eficiência de utilização da água, que é um dos recursos mais escassos que nós temos, sobretudo na região nordeste do país. Substituição de insumos e práticas convencionais, desculpem. Então, essa substituição de insumos, como eu posso melhorar o controle de pragas e doenças, sem necessidade de aplicar um produto químico? Redesenho dos agroecossistemas. O modelo monocultural é um modelo insustentável. Precisamos evoluir para um modelo de agroecossistema diversificado. E para isso nós precisamos entender quais são as relações produtivas entre as espécies, quais são as relações biológicas entre as espécies e poder colocá-las próximas sem que haja competição. Como é que vai conseguir isso?
só com pesquisa. E aí, para finalizar, a gente tem aqui 8 pontos que são importantes e que eu queria que vocês tivessem bastante atenção, tá? O primeiro, baixa dependência de insumos comerciais. É importante que a agricultura ela consiga reduzir ao máximo a dependência de insumos comerciais, porque essa dependência dos insumos comerciais deixa o produtor refém, causa a flutuação de preços e a escassez ou falta ou excesso do produto no mercado. Uso de recursos renováveis localmente acessíveis. Então, nesse caso, a utilização dos recursos da região pode e vai garantir um melhor processo sustentável da agricultura. Utilização dos impactos benéficos ou benignos do meio ambiente local. Aceitação e tolerância das condições locais antes que a dependência da intensa alteração ou tentativa de controle sobre o meio ambiente aconteça. Então, aceitação local, aceitação com solo ácido. Vamos procurar as espécies que sejam mais adaptadas. Se eu tenho um solo salino e eu preciso ter produção animal, será que uma espécie adaptada a um solo salino que possa servir de alimentação? Existe, eu posso garantir a vocês. Agora, claro, não existe pesquisa, não existe nada relacionado, direcionado e que cause impacto para a produção. Manutenção a longo prazo da capacidade produtiva. Manutenção a longo prazo e crescimento produtivo. Então a gente sabe que a cada ano, para que eu consiga manter a produtividade de uma monocultura, eu preciso adicionar insumos. Esses insumos são comerciais, não renováveis. Preservação da diversidade biológica e cultural. E aí, diversidade, é agrobiodiversidade. Utilização do conhecimento e da cultura da população local, indígenas, quilombolas. Produção de mercadorias para o consumo interno e para exportação. Hoje, muitos dos produtos comercializados nas monoculturas, no agropop, no agrotech, é enviado para fora do país. E aí eu vou fazer uma análise rasa, porque tem outros mecanismos envolvendo também o aumento de preço, no caso da carne, mas uma das grandes causas disso é sim a exportação e o atendimento ao mercado. É preciso que a gente entenda que a alimentação, que a agricultura precisa ser política governamental. A alimentação precisa ser algo de controle do Estado. Ela não pode ser simplesmente uma mercadoria para ser comercializado. Entendam bem, não quero e não estou dizendo aqui que o agricultor ele não deve ter retorno econômico para o seu trabalho. Longe disso.
Eu sou agricultor, eu cultivo e eu quero ter rentabilidade. Mas, além da rentabilidade, é fundamental que os modelos estejam mais próximos da sustentabilidade. E também quero deixar bem claro aqui que os diferentes processos não são antagônicos, e sim complementares. Eu preciso ter agricultura para exportação e eu preciso ter agricultura para atender o mercado interno. Eu preciso ter agricultura familiar e eu preciso ter agricultura tecnificada, empresarial. Porém, ambas precisam de um modelo parecido que atenda às necessidades da humanidade do ponto de vista de sustentabilidade. Então, ambos os modelos, ambos os agroecossistemas precisam evoluir, precisam passar por um processo de transição que os levem para uma agricultura de base agroecológica. E para isso, a agroecologia precisa de cada um de vocês atuando e desenvolvendo as técnicas e as pesquisas para esse fim. Eu queria agradecer mais uma vez aí a todo mundo que está escutando. A ideia aqui é trazer um pouquinho dessas informações do que é agroecologia, dessas perspectivas e dessas reflexões. Ficamos aí à disposição, tanto para parcerias de pesquisa, como para bate-papo e para discutir modelos de agricultura mais sustentáveis. Vocês falam aqui com um professor, um produtor, e que busca, sem dúvida, retornos econômicos, mas também busca retornos ecológicos e retornos sociais para o seu entorno, ok? Muito obrigado. Queria agradecer a todos mais uma vez e até uma próxima oportunidade.